irmãos, estaremos iniciando o trimestre e o tema do trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nessa revista, glórias a Deus, que vai tratar sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então teremos aqui importantes lições. Hoje estudaremos na lição 1 a origem da igreja. Lição 2 vai tratar sobre as imagens bíblicas da igreja. Lição 3, a natureza da igreja. Lição 4, a igreja, o reino de Deus. Lição 5, a missão da igreja de Cristo. Lição 6, igreja, organismo e organização. Lição 7, o ministério da igreja. 8, a disciplina da igreja. 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. E 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lição 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. E lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Glórias a Deus. Então, essa capa é muito sugestiva, que nos mostra as pessoas se unindo, formando aqui a cruz, simbolizando Cristo, ou seja, as pessoas se unindo a Cristo. Inclusive o termo eclésia, quer dizer chamado para fora. Então, nós fomos convocados para sair do mundo e agora pertencer a Cristo. Somos a igreja do Senhor e como veremos aqui que é um mistério que estava oculto, aleluia, mas foi revelado no Novo Testamento. Esse povo que Deus tinha esse propósito, aleluia, para usar de maneira especial nessa dispensação. Jesus ele começa ali a formar a igreja, construir a igreja, chamando de um em um, glórias a Deus, e posteriormente a igreja é inaugurada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo então vem inaugurar, da mesma maneira como também o templo, o tabernáculo, foi inaugurado com a descida de fogo do céu, ou seja, Deus se fazendo presente no meio do seu povo. Glórias a Deus. Como já dissemos na lição 1, é a origem da igreja. O textual diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, naquele momento da inauguração da igreja, as pessoas ficaram perplexas, não precisou nem fazer apelo. Eles mesmos perguntaram: o que faremos, E nós o que faremos, E Pedro então dá a resposta, para que eles se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, ou seja, eles iam ingressar no corpo de Cristo e além disso também receberiam o dom do Espírito Santo, como eles estavam agora testemunhando o derramamento ali no dia de Pentecostes. Verdade prática, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Os objetivos da nossa lição são descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentar a igreja como criação divina e identificar a igreja como comunidade de salvos. E o texto bíblico se encontra em Atos 2, 1 e 2 e também os versículos 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. A introdução da nossa lição diz o seguinte: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus e veremos que eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então é um organismo, é viva, é uma cabeça que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver aqui a importância, desde hoje, todas as lições desse trimestre, a gente vai ver a importância da igreja. Desfazendo, às vezes, alguns pensamentos daqueles que acham que podem serem desigrejados. Desigrejado vai querer dizer, então, que ele também não está fazendo parte do corpo de Cristo. A igreja tem uma função, tem uma responsabilidade aqui na terra e nós precisamos fazer parte.
Glórias a Deus. O corpo tem que estar, cada membro, bem ajustado. Tem que estar interligado e recebendo vida, aleluia. Está recebendo instrução da cabeça. Como é que eu posso ser cristão e não querer fazer parte do povo de Deus, desse agrupamento chamado igreja? Como veremos na lição 2, que possui inúmeros símbolos que demonstram a importância, a santidade da igreja, né? E que demonstra que tem que haver uma unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o desengrejado realmente está completamente fora, aleluia, da palavra de Deus, fora da verdade revelada na palavra e da importância que tem a igreja para Deus, nesse mistério oculto no passado, mas agora revelado. Primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, a gente vai ver que Deus sempre teve um povo, né? Glórias a Deus. E hoje o povo de Deus é a igreja que tem que desempenhar a sua função na presente era. Louvado seja o nome do Senhor. Israel é o povo de Deus, mas não está, né, atuando, não está em evidência hoje. Pelo contrário, né? Eles negaram a Cristo e a própria palavra diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E agora Deus dá o poder de ser chamado filho de Deus, todos aqueles que o aceitaram. Então o que acontece? Israel ficou stand-by, como está lá em Romanos, né? Os ramos originais foram cortados e nós fomos enxertados. Não temos mérito, não temos nada que pudesse, né, nos tornar, aleluia, aprazível, a não ser a graça do Senhor, aleluia, a não ser o perdão que Jesus nos dá na cruz. Glórias a Deus. Mas Israel ainda vai ter o seu momento, né? Deus ainda vai tratar com eles na tribulação e no final da tribulação, quando o Senhor Jesus voltar de forma visível, né, todo olho verá. Primeira fase, o Senhor nos arrebata, glórias a Deus, no livro do dia da ira, e na segunda fase ele vem para Israel, aleluia, e para implantar o seu reino milenial. Então, as promessas que ainda não se cumpriram para Israel se cumprirão durante a tribulação e no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje o povo de Deus em evidência somos nós, a igreja, que tem responsabilidade, tem uma função aqui na terra. Mas vamos falar no Antigo Testamento. Então, vamos falar de Israel. O termo hebraico Kaal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto, né? Então, a gente vai ver que esse termo tem um sentido mais amplo, mas também é muito usado no texto bíblico para se referir ali à congregação de Israel ou à nação, né? Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kaal é descrito como um povo reunido. Deuteronômio 4:10. Congregação do povo, Juízes 22. Multidão, 1 Samuel 17:47, na nova versão Almeida atualizada. Congregação, 1 Reis 8:22. Congregação de Israel, 1 Crônica 13:2. E grande ajuntamento, Neemias 5:7. O termo Kaal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com os fins culticos ou não. Então, esse termo, né, que se refere a esse ajuntamento. E, conforme essas referências, a gente vê que algumas vezes era congregando ali o povo até com uma decisão ou com uma exortação, como a gente vê nos dias de Elias, né? Então, esse ajuntamento era chamado Kaal. E por que isso aqui tem a ver com igreja? Porque quando a gente vai ver na Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, foi esse termo traduzido por eclésia, que a gente vai ver que é o termo usado no Novo Testamento referindo-se à igreja. Mas realmente ali era o povo de Deus, né? Se juntavam e até em alguns textos, né, tem esse sentido sagrado, né? Congregação do povo, né? Ou se referindo ali então nesse aspecto da santidade, né, de Israel. Mas, como lemos aqui no Antigo Testamento, toda vez que se referia a Kaal, né, ou eclésia, na tradução da Septuaginta, era Israel. Então era um agrupamento étnico, né, ou seja, da nação de Israel. Então não tinha nada a ver com a igreja hoje, que a gente vai ver que a igreja hoje não tem, né, nacionalidade. Deus chama homens de toda tribo, raça, língua e nação. Glórias a Deus. Então no Antigo Testamento, Kaal se referia a Israel ou a qualquer outro ajuntamento,
e em alguns momentos se referia a essa congregação, ou seja, um cunho sagrado ali nessa reunião. Louvado seja o nome do Senhor. Já no Novo Testamento, o termo grego é eclésia, ou eclesia, né, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento. Embora no grego, no Antigo Testamento, também pode ser traduzido para eclésia, tem um sentido diferente, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. No Antigo Testamento sempre se referia a Israel étnico, ou seja, a etnia, né, do povo judeu. Mas no Novo Testamento, a igreja são homens e mulheres comprados de toda a raça, de toda a nação, comprados pelo sangue de Cristo. Está em Efésios 3,6, Atos 20:28 e Apocalipse 5:9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro. Então, enquanto Israel, nas suas reuniões, nem sempre havia esse cunho sagrado, né? Às vezes era para a guerra, às vezes era para serem exortados, né? Como Elias juntou o povo lá e disse, né, para eles deixarem de cochear, né, em dois caminhos, ou adorava a Deus ou adorava a Baal. Então, embora tinha vários sentidos esse agrupamento, né, no Novo Testamento, quando fala igreja, ou, como veremos aqui também, a eclésia pode significar outros tipos de ajuntamento, mas na maioria das vezes, no registro bíblico, eclésia ou igreja se refere à união dos salvos. Glórias a Deus. Então, quase majoritariamente o texto no Novo Testamento se refere com esse ajuntamento sagrado. Louvado seja Deus. Isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Atos 12:5 e 13:1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16:8. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja em 1 Coríntios 1:2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios 7:17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, 1 Coríntios 14:4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34 e 35. E dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios 16:1. Né? Então, Paulo, né, também Lucas, no livro de Atos, normalmente usa esse termo se referindo a esse povo santo que foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Na história cristã, terceiro subtópico, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Né? Então, a tradição católica acredita que a igreja, né, é governada pelos sucessores de Pedro. Né? Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa e aqueles outros bispos que sucederam e que lideraram a igreja foram sucessores de Pedro. E Pedro era o vicário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo, né, com a autoridade de Cristo. Então os papas também têm essa autoridade. Mas nós protestantes não aceitamos isso porque isso não tem apoio bíblico. Primeiro que Pedro só foi em Roma para morrer. Né? Como prisioneiro foi morto ali no período de Nero. Pedro não tem nenhuma característica dos papas atuais, né? Não tinha o luxo que o Papa hoje tem, era pobre, né? Era simples, era casado, né? Pois um dos milagres que Jesus opera ali na Galileia foi a cura da sogra de Pedro. Quem tem sogra tem esposa. E Roma, né? O seu relacionamento com Roma não foi como um bispo de Roma, como eles querem dizer, primeiro Papa, mas sim como um prisioneiro para morrer na mão ali, né, de Nero, né, na perseguição que Nero infligiu contra a igreja. Então, no livro de apoio diz que no contexto católico isso pode ser mostrado, por exemplo, a partir da profissão de fé tridentina de 1564, conforme exposta na bula de Pio IV, em Junctum Mobis, de novembro daquele mesmo ano.
Esse documento católico foi publicado para ser recitado publicamente por todos os bispos e clérigos. A redação do seu texto diz: a Igreja Santa Católica, Apostólica e Romana, como a mãe e mestra de todas as igrejas, o pontífice romano, sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante vicário de Jesus Cristo, esta verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode estar em estado de salvação. Então, o texto destacado aqui, os principais pontos, mostra, que Pedro, o sucessor vicário de Cristo, e os bispos são, consequentemente, também seus sucessores. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Inclusive, em Jerusalém, quem era autoridade ali na igreja era Tiago, não era nem Pedro. É claro que eles lideraram a igreja, depois como missionários, eles fundaram igrejas, lideraram, pastorearam, mas a função dele era mais itinerante, como Paulo. Então isso, no Novo Testamento, a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que a igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. Efésios 1, 22, 23, 2, 22 e Hebreus 12, 23. Glórias a Deus. Então, nós cremos que a igreja, o fundamento dela não é Pedro, é Jesus. Então, eles interpretam errado aquele texto que Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre isso eu te farei minha igreja. Mas sobre o quê? Sobre a verdade. O Espírito Santo revelar a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós cremos que o fundamento da igreja é Cristo e não Pedro. Pedro, na tradução, ele era uma pedrinha, um pedregulho, E Cristo, sim, a verdade que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, isso era a rocha, a qual Jesus edificaria a sua igreja. Então não existe essa tradição de bispo de Roma, inclusive a infalibilidade, já que ele é o vicário de Cristo. E hoje mesmo a gente está vivendo um período que o Papa disse uma coisa e muitos bispos discordam, questão da bênção sobre a união homossexual. E o que acontece é que muitos bispos estão discordando, ou seja, cadê a infalibilidade do Papa? Se ele era o vicário de Cristo, ele não poderia errar, mas a própria Igreja Católica está vendo que há um erro nessa determinação. Então, a gente vê que eles mesmos estão abalados nesse sentido. E isso é antibíblico, essa questão dessa autoridade herdeira do trono de Pedro, que Pedro, coitado, não teve esse trono tão glorioso que eles querem herdar. Pelo contrário, até sua morte foi vexatória, e ele ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não se parecer, para não se comparar com o seu Senhor, com Cristo. Glórias a Deus. E o segundo tópico é a igreja como criação divina. O primeiro subtópico é a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Aqui em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, Efésios 3, de 3 a 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Glórias a Deus. A gente vê, nesses textos a importância da igreja nesse sentido, nessa responsabilidade, no alvo do amor de Deus e no alvo, aleluia, da sua operação, tudo aquilo que faz parte da missão da igreja, ou seja, é algo sublime, que nós fazemos parte da sua graça e sua misericórdia.
como posso ser cristão sem fazer parte da igreja? Deus nos ajude, né? Alguém vai dizer, a igreja sou eu. Não, a igreja é o corpo. Uma orelha só cortada, ela não pode dizer eu sou o corpo. Se ela não estiver ligada no corpo, ela é apenas um pedaço de carne que vai estragar, vai apodrecer. Mas vamos ler essa referência de Efésios 3-6 sobre esse mistério. E diz assim, como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são os co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Glórias a Deus. Então a salvação dos gentios, né, ou seja, esse povo diferenciado, ou seja, diferente de Israel étnico, né, que Deus usou no Antigo Testamento, aleluia, estava sendo revelado agora aos apóstolos e profetas, que era a igreja, né? Fazemos agora parte, somos co-herdeiros de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E Deus então revela esse mistério, ou seja, a fundação da sua igreja, a construção ali por Cristo, colocando o tijolinho e a inauguração pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, ao que agora é revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, como já falamos, né, no ramo original foi cortado, está preservado lá, né? Uma hora ele é enxertado de novo. Mas nós, gentios, fomos enxertados na videira. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico é a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro, né? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, um evento futuro. E então o termo eclésia também vai ser mais registrado ou aparece mais no texto do Novo Testamento, a partir de Atos. Então, Cristo estava, é claro, formando a igreja. E, da mesma maneira como o tabernáculo demorou tempo para ser construído, depois foi inaugurado com o fogo do céu, o Senhor mandou fogo ali sobre o altar. Aconteceu também no templo, né? Quando Salomão ora, Deus manda fogo, louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi construída e no dia do Pentecostes, como a maioria dos teólogos acredita, ela foi inaugurada. Louvado seja o nome do Senhor. Ela passou a existir. Terceiro subtópico é a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, né? Então começa a se usar o termo igreja. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus, né? Claro que é Jesus que faz a obra, né? Ele que congrega todas as coisas nele. Glórias a Deus. Mas de ponto de vista prático, a igreja então ela é inaugurada ali no dia de Pentecostes. Glórias a Deus. Terceiro tópico, igreja como comunidade dos salvos. Primeiro subtópico, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, como vimos, né, o termo eclésia, ou eclesia, no Novo Testamento, na maioria das vezes vai se referir ao ajuntamento dos santos, dos salvos, desses regenerados, comprados pelo sangue, né? No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Com esta palavra, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dava o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Até hoje é assim, né? A gente não conta no rol de congregados aqueles que apenas frequentam a igreja. Tem que se arrepender, ele tem que professar publicamente que aceita Cristo. Aí agora ele faz parte, ele é um congregado. E para se tornar um membro é através do batismo. Então, como Pedro estava dizendo, né?
o que é que as pessoas tinham que fazer para se salvar, né? Então, Pedro estava dizendo, né? Arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, a porta de entrada era o arrependimento e a confissão pública de que agora pertenciam a Cristo, né? Mas naquela época, para ser batizado, a pessoa estava correndo o risco de ser preso, de ser morto, porque ele estava professando agora ser cristão. E a gente vê que desde o começo até os judeus, né, já perseguiram os cristãos, prenderam. E Paulo mesmo arrastava homens e mulheres e levava-os à prisão. Então, ser batizado era um compromisso sincero daquele que aceitava Cristo, daquele que havia se arrependido. Glórias a Deus. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Então não adianta a igreja estar cheia e as pessoas não aceitarem a Cristo. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia. Traduzida aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente, né? Ser regenerado, se tornar nova criatura, como Jesus ensinou ali a Nicodemos, né? Que para herdar a vida eterna tinha que nascer de novo. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas, né? Hoje as pessoas querem vir de qualquer jeito e ficar de qualquer jeito. Mas se não houver transformação, se não houver regeneração, se não nascer de novo, não tem como herdar a vida eterna. É apenas mais um público do culto da igreja. Mas quando Jesus voltar, né, ele não está selado com o Espírito Santo, não está marcado como propriedade peculiar de Deus, porque ele apenas vai para a igreja assistir o culto ou participar de uma atividade social. Que Deus tenha misericórdia e que as pessoas se despertem, né, e entendam que a igreja é formada desse povo regenerado, comprado, lavado no sangue e que vive uma nova vida, né? Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo subtópico, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecoste. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ser batizado do corpo de Cristo, a gente vai ver no próximo subtópico, quer dizer que a partir do momento que aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, passamos a ser morada e templo do Espírito Santo. Já temos então um vínculo com Deus, já temos aqui um selo, né, de propriedade de Deus. Glórias a Deus. Aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo. É como o próprio Israel. Eles haviam sido batizados em 1 Coríntios 10, de 1 a 5, né, que é então a continuação do que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12, 13, mas nesse versículo anterior diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, né? Eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, né? Então não é batismo com o Espírito Santo, como veremos aqui também, todos nós, né, fomos batizados em Cristo. Terceiro subtópico, o batismo de Cristo e do Espírito. Então vamos diferenciar. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes do dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, Atos 1,4, né? Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Então, ser selado pelo Espírito Santo é diferente de ser batizado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque esse selo quer dizer, você agora é propriedade peculiar de Deus, você arrependeu. E nós fomos batizados em Cristo. Então, como Israel foi batizado em Moisés, na coluna e no mar,
a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós agora pertencemos a Cristo, estamos mergulhados em Cristo. E o batismo com o Espírito Santo já é um batismo para revestimento de poder. É o que os discípulos ali estavam recebendo no dia de Pentecostes. É um batismo para ser testemunho de Cristo, para fazer a obra, e não para dizer que é mais espiritual que os outros. Concluindo, nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e a ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, né? Como é bom, como é importante e quão grande é a nossa responsabilidade de fazer parte desse corpo. Glórias a Deus. E durante o trimestre a gente vai enfatizar essa temática, né? Esse tema chamado eclesiologia, né? Na teologia sistemática, que é o estudo sobre a igreja. A próxima lição estudaremos imagens bíblicas da igreja. Vamos ver os símbolos, as metáforas que trazem mensagens importantes no significado. Amém? Vamos orar. Santo Eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecendo por mais um trimestre, mais um ano que inicia, Pai. Que possa nos ajudar durante todo esse ano, Pai, nos dando graça, que o Teu Espírito seja o nosso ajudador, nosso ensinador. Pai, abençoa, Pai, a escola dominical, fortalece, Pai, esse tão importante ministério. Aleluia, Senhor Jesus, que o Senhor possa salvar, o Senhor possa também despertar os crentes para serem alunos da escola dominical. Nos guarda, nos livra de todo mal e nos dá um ano bom, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a tua igreja, hoje e eternamente. Amém.